Olá, eu sou o Gabriel e seja bem-vindo ao meu canal, que por enquanto vai ficar com o meu nome pelo menos até eu pensar no nome mais criativo. Então, bem, seja bem-vindo e para esse primeiro episódio eu gostaria de falar sobre Hellboy. Estranhas Missões, que é um livro que eu li recentemente, e eu escolhi ele também porque Hellboy é meu personagem favorito, sério, de todos os personagens que existem, eu adoro ele, sério, é demais. Então, para começo, eu já gostaria de falar sobre a capa desse exemplar, porque, caramba, eu acho que da minha coleção de Hellboy é a capa mais linda. Sério. Eu usaria até termos mais fortes para comentar sobre ela, mas como eu não manjo nada aqui da censura do YouTube, então eu prefiro usar uns termos mais seguros para falar. Então, bem, Hellboy, Estranhas Missões. Bem, de início, ele é um livro de 224 páginas, tem 14 contos e 17 autores em cada um deles. E foram escolhidos a dedo pelo próprio Mike Mignola. Inclusive, nessa edição aqui, o Mike escreveu uma delas, apesar de ele dizer que só deu uma pincelada assim na história e quem escreveu mais na história dele foi o Christopher Golden. E já que eu toquei na história do Mignola, cara, sério, é uma das histórias mais legais que tem aqui. Se eu não me engano, é o Nick Olive, se eu não me engano, se pronuncia assim a história. E já que o Mignola falou que o Christopher Golden foi quem escreveu mais assim a história, cara, é absurdo de, tipo, tu lendo assim, tu parece que tá lendo realmente uma história do Hellboy, entende? Então, por isso que eu acho ela uma das melhores histórias aqui. Inclusive, eu preciso falar dos outros autores assim, sobre como é que eles se saíram nessa história. Cara, todos eles arrebentaram. Sério, não teve um que não entendeu a essência do personagem, sério. Não teve uma história que eu me senti como se estivesse lendo outra. Não, eu me senti como se estivesse no mesmo universo que eu tô acostumado do Hellboy, sabe? Mesmo aqueles que até fugiam um pouco da narrativa do personagem, eu ainda, tipo, me senti no mesmo universo. Sério. E não é nem ruim quando eles fogem um pouco da narrativa. Na verdade, fica, como é que eu posso dizer? Fica bem interessante, na verdade, o jeito que eles narram o personagem, as histórias dele. Então, eu gostaria de comentar sobre algumas histórias que pra mim foram as melhores assim que eu li. Então, já começando com a primeira delas, que é o Corvos Amedrontados, que é o primeiro capítulo do livro. E essa história, tipo, já te prende de um jeito absurdo. Porque ela começa assim, o Hellboy, ele tá, tipo, bem naquele... Como é que eu posso dizer? Aquelas lanchonetes bem de fim de mundo, sabe? Tá uma chuvarada, uma tempestade lá fora, daí ele chega com uma caixa na lanchonete, e a galera fica olhando pra ele, tipo, poxa, cara estranho, tipo, chegou aqui do nada com uma caixa. Daí tu fica até o final da história querendo entender, tipo, o que que levou o Hellboy ali, porque ele tá contando a história de uma vez que ele teve naquela cidade, resolveu um caso ali e disse que tava esperando alguém chegar e que, tipo, daí tu fica pensando, tá, o que que tem dentro dessa caixa? E tu quer saber o que que rolou naquela investigação dele. E sério, é absurdo o jeito que essa história te prende. Ela é tensa, ela é tenebrosa, ela é. Nossa, ela é incrível, sério. É a primeira história do livro e tu já fica preso. Sério, é demais. É, só pela essa história, tipo, caramba, é absurda. E aí, uma outra que eu gostaria de comentar também é Uma Mãe Chora à Meia-Noite também, que é a segunda história do livro. E tá, se tu ler, tu vai ver que, tipo, nada demais, pô. Mas ela é uma história que conta um pouco da infância do Hellboy. E se você já leu algum quadrinho que conta, assim, parte da infância do Hellboy, sabe que elas são muito divertidas. Eu, pelo menos, gosto bastante, assim. E essa não é diferente. Ainda mais que o Hellboy, ele conta... Quer dizer, ele não conta. Na verdade, na história, o Hellboy, ele só lembra da vez que ele encontrou a Chorona. Que é uma lenda, assim, mais do México. E eu gostei bastante, achei ela bem da hora. Eu gosto de ver mais da infância do Hellboy, sabe? E outra que eu gostaria de comentar agora eu acho que é a mais famosa do livro também, que é a Quebra-Cabeças também. E, cara, de verdade, eu acho que eu nunca esperaria ver algo tão esquisito. Tipo, é meio estranho falar isso de um quadrinho que, tipo, mexe com paranormal e tal. Mas do Hellboy, cara, o que acontece nessa história, eu acho que eu nunca na vida esperaria ver o que aconteceu nessa história numa história do Hellboy.
de tão bizarro que foi. Eu não posso comentar muito sobre ela porque vale mais pela surpresa, porque é muito impactante. Sério, se tu já leu alguma coisa do personagem, tu vai se surpreender muito, porque é um baque muito forte. Então, continuando, eu também tenho uma coisa que eu gostaria muito de comentar também, que é sobre a história Tive o Filho do Pé Grande, eu sei que o título é meio esquisito, e sobre a história A Vingança da Medusa. Porque tem uma personagem que o Hellboy menciona, que é a Anastasia Bransfield. Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo. Mas tá, se você leu alguma história do Hellboy e chegou até aqui e tá se perguntando, tá, quem diabos é a Anastasia que o Hellboy tanto fala nessas duas histórias? Então, na verdade, ela é uma personagem praticamente inédita pra gente aqui no Brasil, por causa que ela apareceu pela primeira vez foi no Hellboy na história Lost Army, que também é inédita. E eu espero que a Mitos lance essa história no Brasil, porque tem vários livros do Hellboy ainda que não foram lançados e eu tenho muito interesse em ler eles, sabe? E então, se tu se perguntou quem é essa Anastasia, então, ela é do Lost Army e dos quadrinhos do Hellboy in Love, que também provavelmente a Mitos vai lançar futuramente aqui no Brasil, eu imagino. Então, essa é a resposta. Inclusive, se você leu, tá aí. É a Anastasia dessas duas histórias. E outras histórias que eu gostaria de comentar também é tipo Queime Bebê Queime, que é uma história da Lee Sherman. Sério, é uma das minhas personagens favoritas do universo de Hellboy. Se tu assistiu o filme, sabe como ela é incrível. E nessa história, assim, eu posso comentar mais por cima dela, é que conta um dia em que a Liz fugiu do BPDP e, tipo, ela acaba relembrando um pouco do dia que ela despertou os poderes dela, sabe? Daí é bem, tipo, se aprofunda bem mais, assim. Daí tu se pergunta, tá, mas eu vi o filme, eu já sei o que rolou. Mas pra quem leu o quadrinho, sabe que ele só comenta um pouco por cima de como é que foi o dia, sabe? Então, ter essa profundidade agora eu achei muito interessante. Então, cara, a Liz é uma personagem sensacional, sério. A personalidade dela forte, tu não tem como tu não gostar, sério. É muito da hora essa história. E também uma coisa que eu achei bem legal desses livros aqui, porque a Mitos lançou foi dois livros no Brasil, foi tipo Hellboy Estranhas Missões e o Ainda Mais Estranhas Missões, que eu pretendo falar mais sobre ele também. É que nesses livros também conta um pouco do que aconteceu com outros personagens dos quadrinhos do Hellboy. Por exemplo, nesse aqui, eles mencionam também o Comandante Liberdade, que pra quem leu o primeiro volume do Hellboy, é aquele cara meio super-herói, meio tipo Capitão América que aparece lá no quadrinho. Então, se tu já se perguntou o que aconteceu com ele depois dos eventos do Hellboy 1, então aqui mostra, ele tá velhinho e trabalhando pro governo. Inclusive, a história que ele aparece, ela é muito divertida, porque tipo, tu tá lendo uma história sobre um caso em que o Hellboy e o Comandante Liberdade estão lá tentando resolver e tipo, ver os dois, tipo, junto assim, é muito da hora. Eu curti pra caramba assim. E inclusive, eu vou comentar mais do outro personagem, mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Eu já ia até começar falando, mas eu não vou falar não. E se você está se perguntando até agora se essas histórias aqui do livro são canônicas pro quadrinho, eu posso confirmar que sim, elas são canônicas. O Minola já falou que são. Então, eu acho que, bem, praticamente é isso que eu poderia falar sobre o livro, porque, cara, é um material interessante. Se tu tá interessado em conhecer o personagem, eu acho que ele é sim uma boa forma assim de tu conhecer ele, porque praticamente tem a essência do personagem. Os autores aqui todos eles conseguiram compreender perfeitamente. Então, tá querendo começar a ler os quadrinhos, mas não sabe por onde começar, eu acho que esse aqui também seria uma boa. Por mais que esse livro aqui, eu sei que ele seja um pouco difícil de encontrar hoje em dia, tipo, o que é mais fácil de tu encontrar assim à venda é o Ainda Estranhas Missões. Inclusive, também ele é muito bom também. E tipo, ele não é bem uma sequência, sabe? Tu pode pegar pra ler esse aqui primeiro e depois conseguir pegar pra ler o Estranhas Missões, que tu não vai se perder porque é uma antologia, sabe? Então não tem como tu ficar perdido e tu ainda vai ter um ótimo material pra tu conhecer o personagem. E Hellboy, tipo, pra mim, poxa, é um baita personagem, sabe? Então fica aqui minha recomendação desse livro porque vale a pena. Tipo, vale muito a pena.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se puder deixar uma curtida, se inscrever por aqui, eu ficaria muito feliz também. Então, bem, até o próximo vídeo. Falou!